Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, Carlixo e o assassinato de Marielle Franco, uma intrínseca relação. Esse é o nosso tema do vídeo. Antes eu vou pedir para você para dar um like para ajudar na recomendação deste vídeo para toda a audiência do YouTube. Se não for inscrito no canal, se inscreva como um mecanismo de fidelização às nossas ideias e ao nosso trabalho. Acione o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos e compartilhe não somente este vídeo, mas outros vídeos produzidos neste canal para contribuir com o processo de desalienação popular. Carlixo, Bolsonaro e o assassinato de Marielle Franco, uma intrínseca relação. Já havia falado em vídeos anteriores sobre essa relação umbilical que existe entre as ações de Carlos Bolsonaro nos meses que antecederam ao fatídico crime contra a parlamentar Marielle Franco e a própria Marielle Franco e tudo que aconteceu com ela naquela noite que é inesquecível no sentido negativo, quando a mesma foi assassinada e, como queima de arquivo, também foi executado o seu motorista. Pois bem, gente, nós temos uma responsabilidade aqui no canal com tudo que é colocado. Eu, no caso, pensei muito antes de produzir este vídeo, porque as informações que eu tenho a passar aqui são de natureza clandestina. Mas ainda assim eu vou assumir a responsabilidade deste meu ato e vou torcer para que aquilo que eu estou colocando aqui se resolva de maneira mais célere nas próximas semanas, tá? A bomba que eu tenho que colocar aqui, e por isso que eu pensei tanto antes de produzir este vídeo, é algo de extrema importância para a própria resolução do caso. Tá? Segundo fontes que eu tenho, tá? Nas próximas semanas, o caso Marielle Franco pode ser solucionado. Eu não sou mãe de Ná, não sou Deus, não tenho uma bola de cristal, mas a linha de investigação policial amarra de maneira direta o senhor Carlos Bolsonaro no que concerne ao crime de Marielle Franco. Amarra, sendo ele o mentor intelectual do crime e tendo a colaboração especial de Rony Lessa, que teria sido o executor direto do ato delitivo. Então, vamos tentar arrumar esse processo para que vocês possam entender melhor. O Carlos Bolsonaro seria o mentor intelectual do crime e Rony Lessa, que se aproximou muito do vereador nos meses que antecederam ao crime, que vitimou Marielle Franco, seu motorista, certo? E essa aproximação acabou, por consequência, gerando uma forte amizade entre os dois. E claro, os dois estão ligados de maneira umbilical ao chamado Escritório do Crime, que é uma organização criminosa liderada por milicianos no estado do Rio de Janeiro. Mas o mérito da questão em relação ao vídeo não é a questão dos milicianos, nem o Escritório do Crime. Vamos direto ao assunto. Tá? Carlos Bolsonaro vinha em constantes brigas e aborrecimentos com Marielle Franco nos 6, 7 meses que antecederam o crime. Tá? O homicídio de Marielle Franco e do seu motorista ocorre no início do ano de 2018 e lá pelo meio do ano de 2017 começa a se observar pelos corredores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro brigas constantes, não só entre os assessores dos dois parlamentares, como de maneira direta entre Carlos Bolsonaro e Marielle Franco. Ele ficava indignado pelo capital intelectual que a nostálgica parlamentar possuía, era uma pessoa extremamente inteligente, tinha uma capacidade de concatenar ideias enorme, uma pessoa que era letrada, que além de ter uma base intelectual sólida,
tinha argumentos para qualquer tipo de assertiva que era colocada pelo parlamentar, que eram assertivas extremamente frágeis, fáceis de serem refutadas. Então, para qualquer afirmação proferida pelo vereador, ela tinha uma resposta na ponta da língua. E isso o fazia se sentir inferior. Até porque o Carlos Bolsonaro tem um histórico que depõe contra a sua autoestima, problemas psicológicos e a própria rejeição do pai no que concerne à vida íntima deles. Então o Carlos Bolsonaro se sentiu rejeitado. E ele precisava fazer uma série de coisas, né? Ele precisava desenvolver uma série de iniciativas para ter a atenção do pai. Inclusive o criador da criatura Bolsonaro, viável ao processo político eleitoral, foi Carlos Bolsonaro. Ele que teve a ideia, lá pelos idos de 2011, em compartilhar fotos da família e uma série de textos viciados de senso comum, em consonância com a retórica fratricida da política de segurança pública, e imaginando que grande parte da sociedade iria endossar essas opiniões, né, de que a política de segurança pública deveria ser fratricida, né, resumindo, sintetizando a velha máxima do bandido bom é bandido morto. Então ele começou a aglutinar apoios, começou a ter um conjunto de pessoas o seguindo nas redes sociais. Ele aproveitou para promover o pai. Seria uma maneira de adoçar a relação dele com o pai. E ao mesmo tempo, além de ter a atenção do pai, construir o mito, né, que se transformaria no candidato mais forte da extrema-direita brasileira 5, 6 anos depois, o que viabilizou a eleição de Bolsonaro para presidente da República. Mas vamos no mérito da questão do homicídio, tá? Então Carlos Bolsonaro foi o mentor intelectual da figura Bolsonaro com viabilidade eleitoral, que o levou à presidência, e ele foi também o mentor intelectual de uma série de condecorações e de homenagens na Câmara Municipal para milicianos, e também foi o mentor intelectual, segundo linha de investigação policial, do que me foi falado, tá, de maneira clandestina, do assassinato da Marielle. Então ele foi o mentor intelectual. Eu sei que eu estou me arriscando em afirmar isso. Tanto que, por orientação de sua defesa, né, ele apagou as redes sociais da última semana para cá. Nos últimos dias ele tem apagado todos os vestígios que ele possa deixar que deponham contra ele nesse processo. Então, por orientação jurídica, ele foi apagando todas as ações que poderiam culminar com a culpabilidade dele perante a opinião pública. Tá certo? Outra coisa importante, tá? O The Intercept Brasil, na figura de Glenn Greenwald, vai publicar uma série de mensagens trocadas entre ele e Eduardo Bolsonaro e entre ele e Rony Lessa, o executor de Marielle Franco. Mensagens que podem fazer com que o processo político se transforme numa grande bomba. Essas mensagens podem ser a pá de cal que vai enterrar Carlos Bolsonaro e, por consequência, o próprio pai dele, o presidente Bolsonaro. Certo? Esse conjunto de mensagens pode ser publicado a qualquer momento e, quando o The Intercept Brasil publicar essas mensagens, o fogo no circo vai se espalhar de uma maneira que nunca antes a família Bolsonaro viu. Porque o negócio vai ser complicado, meu amigo. O que tem nessas mensagens, meus amigos, vocês não imaginam o que vai acontecer nas próximas semanas. Talvez até antes do Natal, tá? Eles estão segurando. Até porque o The Intercept Brasil está observando dentro da seara jurídica o que ele pode fazer para que não seja essa iniciativa um tiro falso e também que isso não possa respingar de maneira
negativa contra o próprio The Intercept. Então, o próprio Glenn Greenwald, ele teme pela vida dos seus filhos, né, do Davi Miranda, que é o seu cônjuge, ou seja, ele tem medo do que possa ser feito, porque esses milicianos não estão de brincadeira. Se eles tiverem que executar, eles executam, eles não têm nada a perder. Então, está tendo todo um cuidado, e essas mensagens do The Intercept Brasil já estão sob a tutela do Ministério Público. Tá? O Poder Judiciário do Rio de Janeiro já está a par de todo o conteúdo dessas mensagens que incriminam diretamente Carlos Bolsonaro. Então, quando essas mensagens forem publicizadas para a grande mídia, Carlos Bolsonaro não terá como negar, porque elas são extremamente taxativas no sentido de confirmar a culpabilidade de Carlos Bolsonaro na mentoria intelectual do assassinato de Marielle Franco. Anotem e gravem o que eu estou colocando aqui e me cobrem depois, tá certo? A não ser que alguém seja executado nesse processo até o final do ano, né, como queima de arquivo. Aí eu não sei o que pode acontecer, né? Eu estou usando o termo carlicho, que é mais um criado por mim, porque eu acho que Carluxo traz uma imagem sofisticada ao filho 02 do presidente, da qual não está em consonância com a realidade. Então eu chamo de carlixo, que é o que ele é, um lixo. Um lixo moral, um lixo ético e um lixo de caráter. Por isso é carlixo. Daqui a pouco vai ter um monte de gente chamando ele de carlixo. Mas ninguém vai se lembrar, né, de apontar que o professor Rico Guimarães foi pioneiro em criar o termo carlixo, no lugar de Carluxo. Carluxo, né, valoriza muito a imagem dele e ele não vale tanto isso não, certo? Assim como eu criei o termo Bozonase, depois chamaram o Bolsonaro de Bozonaro, e aí ele virou Bozo. Mas o pioneiro nas redes sociais em utilizar o termo Bozonase fui eu. E até hoje ninguém me deu os créditos dessa criação. Mas vamos, no caso, continuar com a linha de raciocínio do vídeo, tá? Wilson Witzel, governador, ex-juiz de direito, está por dentro, com a lama até a careca, de informações que culpam Carlos Bolsonaro do crime contra Marielle Franco. Mas ele está jogando. E no momento certo, não ele diretamente, que ele não é bobo, porque ele é um político e tem pretensões ao Planalto em 2022. Então a credibilidade dele vai, no caso, ser jogada no ventilador. Os eleitores do Bolsonaro não vão acreditar no Witzel, porque sabem que ele é pré-candidato à presidência da República e dentro do espectro da direita, ele é concorrente para se viabilizar como uma possibilidade perante esse campo do eleitorado. Então ele não tem credibilidade. Então ele vai tentar indiretamente mostrar para a opinião pública que Carlos Bolsonaro, de maneira inquestionável, foi o mentor intelectual do assassinato de Marielle Franco. Não foi ele que foi lá matar, mas ele foi o criador da ideia e, em consórcio com outros parlamentares e milicianos, ele planejou a ação que teve Rony Lessa como grande executor, ou seja, como grande protagonista daquela noite. Mas o protagonista intelectual foi Carlos Bolsonaro e eu bato na mesa para afirmar isso. Tem gente da resistência progressista que está duvidando de mim. Pode duvidar, não tenho nada a perder. Quer dizer, eu tenho a perder com eles. Com o pessoal da resistência não, eu continuo respeitando e inscrito nos canais. Se quiserem duvidar de mim, fiquem à vontade. Agora, se você acredita no que eu estou falando, né, divulgue este vídeo para toda a resistência progressista. E eu quero ver se o pessoal vai ter bala na agulha e culhão para fazer vídeos também, seguindo essa minha linha de raciocínio. Eu quero ver se o professor Paulo Giraldelli, se o meu amigo Samuel Borelli, se o Henri Bugalho, né, se os galãs feios, se o Ded Consense, né, se o Clayson, né, o Adão Bispo, o Subtocho, todos eles, tá? Eu quero ver se eles vão ter, né, o Carlito Neto, né? Eu quero ver se eles vão ter bala na agulha para assumir, ainda que me citando,
para que eles possam se isentar, né, da informação, que é uma informação perigosa e importante, certo? Mas se eles não quiserem me citar, melhor ainda, eles assumam a bomba. Eles que segurem a bola de neve. Eles que carreguem a mochila de pedras nas costas. Não tem problema algum, não precisa dar os créditos a mim não. É até melhor, que vocês são maiores que eu, né? O Giraldelli, o Samuel Borelli, o Carlito, o Clayson, o Henri Bugalho, vocês não são maiores do que eu, então vocês podem se assumir como os autores dessa linha de raciocínio. Não precisa me dar os créditos não, entendeu? E carreguem a mochila de pedras sozinhos. Mas eu afirmo, porque eu moro no estado do Rio de Janeiro, moro no município do Sul Fluminense, mas eu estou por dentro do assunto porque eu tenho pessoas que me informam de maneira privilegiada sobre o assunto. Você quer duvidar? Duvida, tranquilo. Duvida, eu não conto com a sua confiança e credibilidade a partir deste vídeo, não. Esse canal tem um histórico. Esse canal foi pioneiro em garantir a prisão do ex-governador Pezão, do ex-deputado Jorge Pisciani, né? Foi este canal que falou que Sérgio Cabral iria fazer delação premiada. Foi esse canal que mostrou há 2 anos atrás uma série de iniciativas deletérias contra os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro. Foi esse canal que de maneira pioneira começou a falar do envolvimento de Carlixo, né? do Bozo da Lua, o Carlos Bolsonaro, né? No assassinato de Marielle Franco. E não tem problema, eu continuo pequenininho, crescendo aos pouquinhos, meu canal é de médio para pequeno, mas tá ótimo, tá certo? Se tiver que assumir alguma responsabilidade, eu assumo. Mas se não quiserem dar os créditos, fica à vontade. E o Bolsonaro, tendo a máquina na mão, está tentando blindar o filho. Porque o Bolsonaro sabe. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, não tem nada a ver com a mentoria intelectual do assassinato da Marielle Franco. Inclusive, quando ele soube, ele só faltou ter um filho. Porque o Bolsonaro tem uma série de defeitos, tá? Mas mentor intelectual do assassinato da Marielle Franco, ele não foi. E quando ele descobriu que o Carlos fez essa merda, pô, ele só faltou engolir o Carlos. Segundo informações privilegiadas que eu tenho. E claro, ele está tentando blindar de alguma forma para que isso não respingue contra o filho e, por consequência, contra o governo dele, que já não está bem avaliado. Veja aí a carestia que estamos experimentando no comércio, né, que nós estamos experimentando aí, o achatamento salarial, a diminuição do poder de compra da classe trabalhadora, a perseguição aos servidores públicos, aos intelectuais, a falta de investimento em educação, cultura, em ciência e tecnologia, né, as perdas internacionais, a entrega da soberania nacional, a balança comercial desfavorável e uma série de situações que depõem contra o governo Bolsonaro. Mas isso não é o mérito do vídeo. Então o Witzel está tentando criar uma situação, ele que é ex-juiz de direito, ele que conhece o poder judiciário do estado do Rio de Janeiro como poucos, e está por dentro, desde a época do inquérito policial, passando para o processo e toda a instrução criminal, todo o conjunto probatório passou pelas mãos de Wilson Witzel e ele sabe cada parte, cada folha, cada letra desse processo que está relacionado ao crime, né, que vitimou Marielle Franco, seu motorista. Então o processo que envolve o homicídio de Marielle Franco está nas mãos de Witzel. Ele sabe exatamente quais foram as linhas de investigação que foram colocadas. O envolvimento também da família Brazão, que faz parte do escritório do crime. Você diz, então, quem matou foi o Brazão, tá, mas em consórcio com Carlos, que foi um mentor intelectual. Essa que é a verdade, tá certo? Então é isso, gente. Eu vou adiantar aqui para vocês 3 assuntos que nós vamos tratar aqui nos próximos vídeos. Primeiro, você achou que Bolsonaro foi o responsável por criar o velho da van. Não! Luciano Hang foi o criador, tá, do projeto Bolsonaro. Eu vou fazer um vídeo nas próximas semanas falando sobre isso, tá? Quem criou, né, a ideia, tá? Quem teve essa iniciativa de criar a ideia de que Bolsonaro poderia ser presidente do Brasil foi Luciano Hang há 7 anos atrás. Ele estava por trás de tudo e ele foi o grande financiador das fake news e de toda a estrutura que levou o Jair Bolsonaro à presidência da República. Eu vou falar num vídeo. Também uma bomba sobre Olavo de Carvalho e uma série de crimes que ele cometeu no Brasil e continua cometendo nos Estados Unidos. Também vai ter vídeo mais à frente.
E mais um vídeo sobre a farsa de Juiz de Fora, a facada fake, toda a mentoria intelectual naquele fato de Eduardo Bolsonaro, 03, e como que Eduardo, em conluio com a direita Minas de Juiz de Fora, planejou, aproveitando que o pai estava realmente doente e que era necessária uma cirurgia, como que ele planejou, juntou a fome com a vontade de comer, uniu o útil ao agradável, em fazer uma cirurgia crível, verdadeira. O Bolsonaro passou pela cirurgia e todo esse processo que envolve a saúde dele é verdadeiro, mas como que ele aproveitou para forjar um atentado, e forjando um atentado, ele passa a ideia para a população de que o Bolsonaro foi vítima de um processo que o levou à mesa de cirurgia. Não, ele tinha que fazer a cirurgia, já estava planejado que ele iria para Juiz de Fora fazer essa cirurgia, certo? E aí ele aproveitou para forjar um atentado. Nós vamos falar disso também, até porque até hoje não conseguiram achar, né, aqueles que em consórcio colaboraram com o Adélio. E por que o Bolsonaro fez de tudo para blindar o Adélio, para que ele não fosse punido, e inventou a ideia de que o Adélio é incapaz intelectualmente, que ele é um cara doente, mental e tal, e por isso não pode responder pelos seus atos? Se a esquerda tivesse patrocinado esse atentado, não tem nenhum problema, a gente pode pensar nisso. Por que não pegaram os autores, os reais autores, os mentores intelectuais? Se o Adélio está envolvido com a esquerda, se fosse a esquerda de fato, já teria os mentores intelectuais, que no caso planejaram o atentado ao Bolsonaro, já estariam presos há muito tempo. O cara é presidente da República, certo? Por que até agora não prenderam aqueles que levaram a Adélio, né, que mandaram a Adélio ir Juiz de Fora esfaquear o presidente, até então candidato naquele momento? Por que não prenderam esses mentores intelectuais? Por que o Adélio está sendo tratado a pão de ló e inventaram uma incapacidade mental para ele? E por que não pegaram os autores que são de esquerda? E o cara tem a máquina na mão, ele tem a Polícia Federal na mão, ele tem as Forças Armadas na mão. Por que não conseguiram até hoje encontrar os mandantes do atentado a Bolsonaro, e sendo esses mandantes de esquerda? Já era para estar presos. Então quem está pagando esses advogados? Vou fazer um vídeo sobre isso também. Carlixo Bolsonaro, o Bozo da Lua, foi o mentor intelectual do assassinato de Marielle Franco, que nas próximas semanas podem ter certeza que vai ter muito caroço a ser achado no angu de Bolsonaro e vai estar pelando contra ele. Um abraço a todos.